Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre. E diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, amadas irmãs, presentes aqui na nossa comunidade matriz, a igreja hoje está iniciando a última semana do seu ano litúrgico, do calendário, não é? De 2025. A partir do próximo domingo nós estaremos vivendo o ano litúrgico de 2026. E tradicionalmente na liturgia da igreja, o ano litúrgico, na sua última semana, na 34ª semana, ou na 33ª, né, depende do ano, é dedicado à solenidade de Cristo, Rei do Universo. Essa solenidade, irmãos, é uma solenidade relativamente nova. Nós temos festas da igreja litúrgicas que datam, por exemplo, do século III, do século IV. Esta data do século XX, 1925. O Papa Pio XI proclamou este dia como o dia em que a igreja reserva a proclamar Jesus Cristo, Rei do Universo. Ele fez isso num documento chamado Quas Primas, ou as primeiras coisas, aquilo que é as primícias, em primeiro lugar. E aí, ele proclama a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, a partir de uma constatação. Porque o momento, o ambiente que se vivia na Europa naquele tempo, era um ambiente desolador, sem esperança. E por quê? Porque a Europa passou por um conflito que arrasou praticamente aquele continente, que foi a Primeira Guerra. Iniciou-se em julho de 1914 e foi terminar em novembro de 1918. E a Primeira Guerra Mundial trouxe muito sofrimento à Europa. Devastou nações, redesenhou as linhas, os mapas dos países. Acabou com muitos reinados, por exemplo, como o reinado austro-húngaro. Muitas nações, sobretudo as que foram derrotadas, saíram destruídas dessa guerra. E aí, então, a Europa passou a viver momentos muito delicados, muito difíceis. E isso acabou por incidir no ânimo dos europeus, dos povos daquele tempo. Começaram a perder um pouco o encanto, a esperança, o desânimo, devido à fome, à destruição da guerra, as crises econômicas. E aí o Papa, percebendo essa situação, então ele proclama, através dessa encíclica chamada Quas Primas, a solenidade de Jesus Cristo, o Rei do Universo, com o único objetivo de levar aqueles povos destruídos pela guerra e toda a humanidade a depositar a sua confiança num reino que não tem fim, o reino espiritual do Senhor. Sim, o reino de Jesus. Esse reino, sim, é eterno, é para sempre. Nada pode destruir esse reino. Nada pode impedir esse reino de se corporificar na vida das pessoas, ter uma
um efeito prático na vida das pessoas. Por mais que nós, homens e mulheres, possamos construir e edificar as coisas, nós não temos, não é, o poder de fazer com que as coisas sejam eternas. Somente Deus. Então, tudo na nossa vida, até mesmo as instituições mais sólidas, mais compactas, elas passam, elas dão lugar a outras instituições. Mas aquilo que Deus edifica, o reino eterno, esse não passa, irmãos. Porque esse não depende da vontade humana, é da vontade divina. E tudo em Deus é eterno. E aí então o Papa Pio XI convidou as nações, não apenas da Europa, mas do mundo todo, para olhar para este reino. Ali sim nós vamos buscar a nossa força, a força que necessitamos para reconstruir a nossa vida, nossos sentimentos, nossa perspectiva de esperança. Somente Jesus, o verdadeiro Rei, pode nos trazer esta confiança, nos transmitir essa esperança. E aí então, o Evangelho de hoje nos apresenta de fato este Rei vivendo a sua coroação. Se o trono de Jesus é a cruz, hein? Não é outro, não. É a cruz. Lucas vai nos trazer uma narração do Evangelho da paixão de Jesus muito profunda. Vejam, o Senhor é aquele que é ofendido por tudo e por todos. É ofendido pelos chefes dos judeus, é ofendido pelos soldados, é ofendido até mesmo por aquele que está sendo crucificado junto com ele. Há um malfeitor que dirige palavras ofensivas a Jesus, sendo irônico, vivendo o mesmo suplício. Tu não és o rei judeu? Salva-te a nós, salva-te a ti mesmo também, nos tire daqui. Vejam, até mesmo aquele homem vivendo o mesmo sofrimento de Jesus não perde a arrogância. Mas há alguém que está ao lado do Senhor, que confia nele. É um malfeitor, é bem verdade. É um homem que teve uma vida no qual ele mesmo não se orgulha. Nas palavras dele, deixa claro isso. E aí ele censura o outro que está sendo crucificado. Escuta, nem mesmo passando pelo mesmo sofrimento, tu tens humildade? Nós merecemos. Nós tivemos uma vida tortuosa. Nós fizemos muito mal, mas ele não. Ele é justo. O que estão fazendo com ele é fruto de uma injustiça. E ele volta-se para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres na tua glória. Lembra desse pecador. É como se ele dissesse a Jesus: eu não posso fazer mais nada para consertar o mal que eu fiz. Se eu pudesse, Jesus, se eu tivesse te conhecido antes, eu teria a minha vida transformada. Mas me perdoe pelo mal que eu fiz. Quando vieres na tua glória, lembra de mim. E Jesus volta-se para ele e diz assim: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Então vejam, esse diálogo de Jesus com esse que está sendo crucificado com ele, é um diálogo que mostra de fato a realeza de Jesus. Jesus é aquele que se compadece, é aquele que tem misericórdia e compaixão. É assim que ele se faz rei para cada um de nós. Não é o rei da arrogância, não é o rei do poder, da riqueza. Nós estamos acostumados a ver esses reis que reinam nas diversas nações do mundo como detentores de poder, de riqueza, de fama, palácios suntuosos, um patrimônio incalculável. A mídia toda se volta para eles. Onde eles vão, chamam a atenção. O nosso rei, que o Papa Pio XI, em 1925, pediu para que nós olhássemos, é este que se apresenta tal como ele é. Um rei simples, humilde, que se compadece. Imagine, há algum rei como ele? Há algum rei que é capaz de, ao passar por uma estrada, ver alguém chamando, clamando por ele: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele para dar atenção. O que queres que eu faça por ti? Eu quero ficar curado. E ele vai lá e cura. Ou uma mulher no meio de uma multidão,
toca nele, ele para e diz assim: alguém me tocou. E aí, os discípulos dizem assim: mas tem tanta gente aqui, todos estão te tocando. Mas ele diz: não, mas alguém me tocou de uma forma muito diferente. Eu senti uma energia sair de mim. E aí uma mulher se apresenta. Ela diz: fui eu que toquei no Senhor. Na mesma hora ela ficou curada. Ou mesmo, aquela mulher, João capítulo 9, que ia ser apedrejada. Mas levaram ela diante de Jesus para tentar pegá-lo numa contradição. Temos aqui uma mulher que foi pega em adultério. A lei de Moisés manda apedrejar. E tu o que achas? Ele inclinou a cabeça, escreveu na areia e disse, com uma simplicidade sem igual: se alguém não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo foi largando as pedras no chão. Se fosse eu, ficaria calado, talvez com medo da reação das pessoas para comigo. Fosse comigo, talvez eu não tivesse esta coragem. Mas ele teve. Não temeu a reação das pessoas. Simplesmente disse: se quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Não tens pecado, não? Então apedreja. Siga o teu coração. Mas ele sabia que aquelas pessoas tinham pecado. Sabia. É como se ele dissesse para aquelas pessoas: pois bem, se fosse você que estivesse no lugar dessa mulher, gostarias que te apedrejasse? Foi isso que ele disse àquelas pessoas, nessa frase. Se fosse você, você gostaria de ser apedrejado? Este é o nosso Deus. Um Deus que chora quando vai à casa de Marta e Maria para consolar as irmãs. Quando abraça Maria e ela diz: o meu irmão morreu. Se o senhor não estivesse aqui, ele não teria morrido. Se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Seu irmão viverá. Lázaro, sai para fora. Venha para a vida. Esse é um rei. É um rei que, quando reúne a multidão lá em Cafarnaum, no Sermão das Montanhas, né? Os discípulos dizem assim: despede essas multidões, Senhor, porque eles precisam ir para as vilas comprar pão. E Jesus diz assim: vós mesmos devem dar de comer a eles. E aí ele manda sentar a multidão e multiplica os pães. Esse é o rei. São esses atributos de Jesus, esses sentimentos, essa forma de tratar as pessoas que faz com que ele conquiste o coração de cada um de nós. Essa sensibilidade, sabe? O rei da humildade, um rei que não discrimina ninguém. Ah, eu vou deixar fulano de lado porque ele é rico, eu vou deixar ele de lado, não tem salvação. Não, ele conversa com os ricos. Ah, não vou dar atenção a essas pessoas, não, que elas são muito humildes, são pobres, vão tomar o meu tempo. Não, ele dá atenção aos pobres. Senhor, eu preciso falar contigo. Ele não perde tempo não. Ele dispensa o seu tempo àquelas pessoas. O que queres que eu faça por ti? Conte-me a sua história. Fale-me do teu drama, do teu sofrimento. Partilhe comigo a sua alegria. Nós hoje muitas vezes não temos tempo de ouvir as pessoas. Às vezes os filhos não têm tempo, não têm paciência para com os avós, para com os idosos, para com os pais. Ou os pais também não têm tempo e paciência para os filhos. Mas ele não. Ele parava para ouvir todo mundo com uma singeleza sem igual. É este rei que nós amamos, sabe? É um rei que tem como a sua maior riqueza cada um de nós. É um rei que nos tem no seu coração. Mas vejam, este reinado é para todos, irmãos. Nossa missão é dizer àqueles e aquelas que ainda não fizeram essa experiência do amor de Deus, porque não se permitiram, chamá-los para estar conosco e dizer: deixe este rei guiar a sua vida, deixe este rei conduzir o teu coração, deixe este rei transformar a sua história, deixe este rei te amar. Essa é a nossa missão.
Essa é a nossa vocação. É proclamar ao mundo: nós temos um rei que deu a vida para nos salvar, um rei que nós podemos contar na alegria e nas tristezas. Ele sempre está conosco, dizendo: estou contigo todos os dias, seja quando estás feliz, seja quando estás triste, não saio do teu lado, estou aqui para poder se fazer companheiro de todas as horas. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos proclamar que o Senhor é o Rei do universo e Ele reina em nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.